Olá, meu nome é Ludmila e esse é meu canal Relíquias Ocultas. Se essa é a primeira vez que você assiste os meus vídeos, seja muito bem-vindo, e para você que já vem assistindo, bem-vindo também. Hoje eu estou com um leque me abanando porque está muito quente e eu não vou ligar o ventilador para não atrapalhar o som, porque eu não tenho microfone de lapela, ok? Gente, eu gosto sempre de começar os vídeos fazendo uma recapitulação das vezes passadas, porque eu gosto mesmo, porque eu acho bom, para eu explicar por que é que eu vou fazer o que eu vou fazer e o que será feito naquele vídeo, e também porque pode ser a primeira vez, o primeiro vídeo que alguma pessoa está acessando. Então vamos nos localizar, né? Eu tenho uma paranoia por localização espaço-tempo. Então, por isso que eu recomendo, super recomendo que você assista ao meu vídeo Período Histórico. Porque lá eu explico a linha do tempo que a gente aprende na aula de história. Tem os pernilongos aqui também. Que a gente aprende na aula de história, na escola, para fins didáticos. E é ótimo, tem que aprender mesmo. Na minha opinião, a gente tem que ter aquela linha do tempo do mundo de cor, introjetado, igualzinho a gente tem o nosso RG e o nosso CPF. Por quê? Porque você precisa saber, né? A gente está falando, por exemplo, qualquer assunto, política, filosofia, arte, religião. Você já deve ter ouvido falar, se você está aqui assistindo o meu canal, você gosta desses assuntos, né? Então você já deve ter ouvido falar aquela frase assim: todo filósofo é filho do seu tempo. Mas ele é mesmo. Então, se a gente se interessa pela obra de algum filósofo, a gente tem que saber da onde ele veio, quais foram as circunstâncias nas quais ele se formou. Ele se formou como ser humano, ele se formou como intelectual, e a época. Porque vai olhar as coisas ao redor, as circunstâncias, né, materiais, temporais, e vai falar a partir delas. Então, nós temos que saber aquilo, e quando nós sabemos, quando a gente tem aquilo em mente e consegue acessar lá rapidamente, pode acreditar em mim que você não vai boiar tanto no assunto. Você pode boiar, mas boia menos. Dá menos trabalho, porque é rapidinho. Tem gente que fala assim pra mim: ai, mas eu detesto decoreba. Mas decoreba, decorar meia dúzia de data não é decoreba. É uma coisa, se você não decorou o seu RG, você não decorou o número do seu CPF, então significa que você consegue guardar meia dúzia de datas para você ser mais feliz aí nas suas conclusões, nas suas análises, nas suas reflexões sobre o mundo, a vida, sobre você mesmo, ok? Há 2 semanas eu estava falando sobre os gnósticos cristãos, considerados heréticos pelos outros cristãos que se achavam os corretos, né, que tinham opinião correta, os ortodoxos. Quem disse que eles eram os corretos? Né? Eles mesmos que se consideravam corretos, e os outros eram chamados, taxados de heréticos. E apresentei para vocês um desses ortodoxos de carteirinha que entraram para a história como uma das figuras mais importantes na formação do cristianismo tal qual nós o conhecemos hoje, que é o bispo Irineu de Lyon. Também falei de Tertuliano de Cartago e falei do bispo Eusébio de Cesareia, que é conhecido como o pai da história da igreja. Escreveu um compêndio que se chama História Eclesiástica. E terminei o vídeo dizendo que Irineu escreveu, se deu ao trabalho de escrever. A gente depois pode falar sobre as motivações do Irineu, tá? Eu não estou crucificando o Irineu a priori, mas ele tinha lá seus motivos, se deu o trabalho de escrever um livro chamado Contra as Heresias, e dedicou o capítulo 14 do livro 2 do Contra as Heresias para comentar a respeito da origem
da heresia. Irineu, né, investigou lá em suas investigações, ele chegou à conclusão que havia origens históricas, ele comentava assim bastante teologicamente a respeito da heresia, mas ele chegou, ele não contente com isso, ele fez investigações históricas e chegou à conclusão que a origem da heresia cristã, da heresia dos gnósticos, estaria na filosofia grega. Mas na semana passada eu vi que ia estrear o episódio 9, o nono e último episódio da saga A Guerra nas Estrelas. Dei uma pausa, falei sobre o poder do mito. Eu espero que você tenha conseguido assistir aqueles trechinhos que eu coloquei, né, os links, a entrevista lindíssima de Joseph Campbell a Bill Moyers, que depois transcrita virou um livro, O Poder do Mito. Também um pedaço de George Lucas conversando com o Bill Moyers também, falando de seus mentores pessoais e seus mentores intelectuais, e também um trechinho bem curtinho de uma homenagem de George Lucas a Joseph Campbell presente, acho que é um jantar de gala e tal, Campbell mais jovem, George Lucas também. E eu espero de coração que você tenha assistido, tenha conseguido assistir, tenha te dado vontade de assistir mais O Poder do Mito, que é uma entrevista longuíssima, né? Foi dividida em algumas partes, tanto é que depois virou um livro, e espero de coração mais ainda que você que tenha te dado vontade de comprar o livro O Poder do Mito, que é um livro que durante muito tempo foi meu livro de cabeceira e eu acho que todo mundo deveria ter em casa. Todo mundo deveria se dar de presente O Poder do Mito. Eu gosto tanto que no final do vídeo eu fiquei tão entusiasmada que falei, na semana que vem eu vou falar sobre os gnósticos cristãos e sua relação com a mitologia grega. Mas não era sobre a mitologia grega, a relação com a mitologia grega, é com a filosofia grega. Apesar de que os gnósticos gostavam muito de mitos. Mitos no sentido de histórias que são contadas para que nós possamos entender verdades. Certo? Então, nesse sentido aí, os gnósticos eram chegados no mito. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Hoje vamos falar sobre filosofia grega com muito prazer. Nós vamos falar, então, sobre os pré-socráticos. Por que os pré-socráticos? Porque nesse capítulo 14, o Irineu fala majoritariamente sobre eles. Então, assim, né, eu tento colocar assim um roteiro para não me perder, mas eu acabo me entusiasmando, não olho o roteiro, então de vez em quando eu preciso olhar, tá? Eu deixei algumas coisinhas separadas aqui. Antes de mais nada, vamos esclarecer o nome, né? Eu perguntei no outro vídeo se você já tinha estudado os pré-socráticos na escola, porque a gente estuda, se você já estudou nesse ano, que já é quase ano passado, estudou no século passado, como eu. Se você estudou alguma coisinha, sabe que eles são chamados pré-socráticos não porque tenham vindo necessariamente antes de Sócrates. Quando nós vemos o prefixo pré, a gente entende anterior, né? Antes de. Mas os pré-socráticos, alguns deles foram até contemporâneos de Sócrates. Eles são chamados pré-socráticos por causa da temática, do assunto das suas investigações filosóficas. Então, os pré-socráticos, o que os inquietava? Sobre o que eles pensavam? Eles pensavam sobre a natureza. Eles olhavam a natureza ao redor, a realidade que os cercava, que nos cerca, o mundo, o cosmos, todas as coisas, realidade no sentido amplo. E percebiam, eles ficavam intrigados por algumas coisas, algumas características, alguns fenômenos que essa realidade refletia, que eram refletidos, que a realidade manifestava. Então, por exemplo, assim, como é que de uma coisa você obtinha várias? Por exemplo, uma cachorra dava cria, então de uma cachorra você tinha vários cachorrinhos, vários. E esses cachorrinhos não ficavam daquele tamanhinho, eles cresciam e se desenvolviam, então de uma cachorra vários cachorros, vários, de uma árvore várias outras árvores, vários frutos. Também percebiam que as coisas não permaneciam as mesmas, os cachorrinhos cresciam. Nós nascíamos, nós um dia fomos um embrião, um feto, um bebê, aí crescíamos, envelhecíamos.
As coisas também viravam seus opostos. O dia virava noite, a noite voltava a ser dia. A água, quando era fervida, virava vapor. Então as coisas mudavam, mas havia uma certa repetição também. Então a noite virava, o dia virava noite, a noite voltava a ser dia, e depois continuava tudo de novo. As estações do ano se repetiam, os anos um após o outro. Então eles olhavam, observavam essas coisas e se perguntavam, mas de onde que vem isso? Haverá um princípio, uma origem para todas as coisas, de onde todas elas vêm e, consequentemente, para onde todas elas vão? As perguntas da filosofia, não é verdade? De onde viemos, para onde iremos, quem somos? Resumindo, né? No final das contas. Mas aí os pré-socráticos que estavam aí, a filosofia, não, nesses primeiros momentos, ela nasce não naquele território que nós conhecemos hoje como Grécia, mas nas colônias gregas da Ásia Menor. Se você é como eu, uma fanática por história antiga, já deve ter visto, né, a Ásia Menor em vários lugares. E eu não sei se você é como eu sou louca para saber aonde são esses lugares hoje em dia. Tem uns que são os mesmos, né? Mas outros mudaram de nome. A Ásia Menor corresponde mais ou menos ao que hoje é o território da Turquia. Então, os pré-socráticos, a gente vai falar de Tales, que é considerado o primeiro filósofo, Tales de Mileto, é ali na costa, no litoral do que hoje é a Turquia. Era a Ásia Menor, numa região chamada Jônia. Então esses filósofos, ali de vários, né, não foi só Tales, mas Tales, Éfeso e tal, eles olhavam a natureza ao redor e se faziam essas perguntas. Eles queriam saber qual era o fundamento de todas as coisas, qual era a origem, o alfa e ômega de tudo. Ele mesmo, eterno, então as coisas eram impermanentes, as coisas estavam em constante mudança, a natureza era mudança, mas este princípio não estava submetido à mudança, ele mesmo imutável e eterno. A este princípio, eles deram o nome de arqué. Então agora penetramos, estamos adentrando aí o santuário sagrado território do vocabulário da filosofia grega, com a gloriosa arqué. E eu me lembrei dos vídeos que eu gravei, né, que eu andei gravando aí ultimamente, foi a saga Novo Testamento. Eu falei sério, eu sempre falo sério, mas acho que vou começar a falar saga, porque o George Lucas teve a dele, eu tenho a minha, né? Vou ter as minhas aqui. Então a saga Novo Testamento, aproveitando, e claro, eu li bastante sobre o Novo Testamento, eu me lembrei que nós temos arqué em alguns trechos muito famosos do Novo Testamento e também do Velho. Primeiro, eu não sei qual é a sua formação, eu não sei se você costuma ir à igreja, eu não sei se você costumava, se você é católico, evangélico, qual é a sua denominação, se você é ateu, mas enfim, independentemente de qualquer coisa, eu tenho certeza que você conhece a primeira frase do famosíssimo prólogo do Evangelho segundo João. Tenho certeza, tá? É uma frase dificílima de ser traduzida, muito mais difícil ainda de entender. Um dia talvez a gente fale a respeito dela. Se vocês quiserem, peçam e aí eu vou falar a respeito. Mas é assim: do princípio era o verbo. Pois este princípio em grego, no original, né, nós vimos que o Novo Testamento está escrito em grego. Este princípio, a palavra em grego é arqué. No Evangelho de Marcos, nós temos a palavra arqué. O Evangelho de Marcos começa com a seguinte frase: princípio da boa nova de Jesus Cristo. Princípio ali, arqué. E também no livro de Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento, o livro de Gênesis, a narrativa bíblica da criação dos céus e da terra, do mundo, começa com a palavra arqué. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então eu estou falando isso porque provavelmente são coisas que são familiares a você, são familiares a nós, filhos da tradição judaico-cristã, e aí você vai ver, né, ecos
da filosofia grega, porque me desculpa, eu esqueci de falar, nós demos um salto no tempo, estávamos ali nos primeiros séculos do primeiro, segundo, terceiro século depois do ministério de Jesus Cristo, de sua morte e ressurreição, e damos um salto lá para o finalzinho do século VII, século VI antes de Cristo, que é ali o surgimento da filosofia ocidental, aí com esses filósofos pré-socráticos, ok? Então, assim, de lá da Grécia pulou o conceito de arqué, aquelas pessoas que escreveram os evangelhos estavam familiarizadas, elas sabiam dessa palavra pertencente aí ao universo da filosofia grega, ok? É sempre bom a gente fazer esses paralelos, é sempre bom a gente pensar a respeito dessas coisas. O que a arqué estava fazendo ali nos evangelhos? Pensa aí você, tá bom? A gente pode, se você tiver alguma conclusão, você escreva nos comentários, que eu vou adorar ler e a gente trocar alguma figurinha. Então, voltando lá, nós paramos na arqué, né? Então, os filósofos gregos se perguntavam a respeito da arqué. Uma grande pergunta, uma pergunta sensacional. E eu, quando aprendi a respeito disso, eu fiquei tão admirada. Os gregos, os filósofos todos, sejam os ocidentais ou os orientais, a gente tem que reverenciar essas mentes, não é verdade? Porque por exemplo, ia olhar, né, olhar o dia e a noite e não ia aceitar do jeito que é, sei lá, talvez fizesse alguma pergunta, mas eu não sei se eu ia me fazer uma pergunta tão inteligente a respeito, né, para perceber, olha, existe uma mudança, as coisas viram seus opostos, também existe uma repetição, as coisas mudam, mas existe uma certa regra aí, uma certa ordem nesse funcionamento, cosmos, né, a ordem, as coisas com uma ordem. Então, assim, eu acho que eu nunca faria essa pergunta, mas aqueles caras geniais, naquela época, se fizeram essas perguntas e foram aí em busca da arqué. Acontece que a arqué, ela é a origem, ela é o fundamento, o alfa e ômega, mas ela não é visível, acessível a nós, pelos nossos sentidos, ela é invisível. Ela se torna visível, ela se manifesta, a palavra mais fantástica para falar é manifestação, ela se manifesta para nós através de uma força, a qual eles deram o nome de physis. Physis, então a segunda palavra do vocabulário grego que nós aprendemos hoje, que está disponibilizado aqui, a definição de arqué e de physis está disponibilizado na descrição do vídeo, ok? Então a physis é a parte visível da arqué. Eu deixei separado, eu também vou recomendar para vocês este livro aqui fenomenal da mestra Marilena Chauí, Introdução à História da Filosofia, volume 1. Ah, Marilena, eu rendo todas as minhas homenagens, teve coisas que eu compreendi através das palavras de Marilena, ela que transita tão bem, maravilhosamente bem, em todos os níveis, do ensino médio à pós-graduação, ela que explica tão bem as coisas, e ela fala aqui de arqué e de physis, neste primeiro volume da História da Filosofia, que ela fala, claro, né, da transição, da passagem do mito à filosofia, e ela começa a falar dos pré-socráticos, então fala de arqué e fala de physis, e eu acho que ela fala tão bem que eu deixei separado para ler um trechinho, não muito longo, mas eu vou ler para vocês porque está muito bem explicado, eu acho que eu não faria melhor, tá? Alguns pedacinhos. Então diz Marilena, a physis é aquilo que por si mesmo e de si mesmo brota, jorra, abre-se, desabrocha e se manifesta. Porque é o manifesto e não o oculto, a physis é a força que torna visível a arqué invisível. A physis tem muito importante isso aqui. Por tudo que eu venho falando, fica parecendo assim que a arqué é um negócio assim, ela não é visível para nós, ela se torna visível através da physis
E eu não sei se eu deixei muito claro, para mim pelo menos, quando eu li a respeito, não ficava muito claro assim a physis, mas a physis ela é a força que deixa que é visível, manifesta a nós, mas manifesta em todos os níveis da realidade? Sim. A physis, como natureza íntima e disposição ou caráter íntimo e natural de um ser, parênteses meu. Uma das definições de physis é conjunto de características essenciais de alguma coisa. Aquilo que faz uma coisa ser aquilo que ela é. Então, assim, né, o conjunto de características essenciais, estou olhando meu gato, tá em cima da mesa, né? O gato, ele nasceu para ser gato, não para ser um hipopótamo. Tem o conjunto de características essenciais daquilo para o qual ele nasceu para ser, que ele é, certo? Então, voltando. A physis, como natureza íntima e disposição ou caráter íntimo e natural de um ser, não se reduz aos corpos ou ao corpóreo. A alma, o psíquico, o espírito, o pensamento também pertencem à physis, também são produzidos por ela e a manifestam. A physis é a origem da matéria e da inteligência. Ela é material e espiritual, corpórea e intelectual. Então ela fala isso, ela escreve isso para dizer que a palavra natureza não reflete exatamente todas, não abarca todas todos os significados da physis para os gregos, ok? A gente não tem, resumindo, a gente não tem uma tradução, é melhor a gente falar physis e tentar entender a physis como physis mesmo. Mas aqui na sequência, não desista não, tá? Eu garanto que você vai gostar do que eu vou ler agora. Sabe por quê? Porque eu me lembrei de Guerra nas Estrelas. Eu me lembrei de uma cena de O Império Contra-Ataca, no qual o Mestre Yoda explica a força para Luke Skywalker, já que a gente tá falando de Guerra nas Estrelas, né? Tem uma cena lá, eu não sei se você assistiu, se você não assistiu, assista. O Luke, ele fala que o Mestre Yoda quer demais, ele tá pedindo muito, porque, enfim, tem a situação lá, né? E o Mestre Yoda faz aquilo que o Luke tenta fazer, não consegue, porque ele duvida. E o Mestre Yoda vai lá e consegue fazer, vira pro Luke e fala: você tá me julgando pelo meu tamanho, não é verdade? Mas você não deveria, é um erro, porque a minha aliada é a força. Eu me lembrei, lendo este trecho da Marilena Chauí, eu me lembrei. Então, estou dizendo, não vamos discutir aqui as definições de força e de physis, a gente até poderia fazer isso. Eu não estou afirmando com todas as letras que é a mesma coisa, mas eu me lembrei, tá? Valeria um bom vídeo também, né? Essa comparação. A physis abarca a totalidade de tudo o que é. Pode ser apreendida em tudo que existe, em tudo que aparece e acontece. O céu, a terra, os astros, a aurora, o crepúsculo, o eclipse, as plantas, as estações do ano, os mares, o fogo, as pedras, os animais, os homens, a moral humana, a política, as ações e pensamentos dos homens e dos deuses e os próprios deuses. Portanto, o humano e o divino são physis. Muito bonito, né? Então, olha, gente, tudo da Marilena Chauí é bom. Então, eu tirei isso desse livro, também está na descrição do vídeo, tá? A Marilena, todos os agradecimentos, todas as honras e todas as glórias, porque ela merece, ela é sensacional mesmo, a mestra Marilena Chauí. Então, assim, os filósofos gregos estavam simplesmente atrás da physis. Eles queriam saber qual era o elemento, a substância, o fundamento, o fundo inesgotável de onde todas as coisas vinham, o fundo eterno, incorruptível, ou seja, que jamais mudava, que não estava sujeito a mudanças, que era, por sua vez, a origem, a matriz de tudo aquilo, de toda a realidade, porque vocês veem, né? Vocês viram por aquilo que eu acabei de ler, que simplesmente tudo que nós vemos é physis.
Então, é produto, é produzido pela physis e é manifestação da physis e, em última instância, lá no limite, a manifestação da arqué invisível, ok? Bom, depois deste prólogo falando dos pré-socráticos, eu volto ao bispo Irineu. Mas não fique chateado porque não é chato. É só para falar para vocês. Então, veja só. O Irineu, investigando as origens da heresia, chegou à filosofia grega. Bom, vejam só, houve outros padres da igreja que não fizeram essa relação com a filosofia grega, até nós estamos falando de Irineu. Mas assim, quando os pré-socráticos dizem que tudo está em constante mudança e que existe um princípio eterno que não ficou perdido, parado lá no tempo. Ele é a origem de todas as coisas, mas ele não é a origem parada lá atrás. Ele é a origem no eterno agora. Não sei se você já ouviu essa expressão lindíssima, o eterno agora. Quando os pré-socráticos dizem isso, eles dizem que nada, que as coisas sempre foram. Porque se esse princípio original, se esse fundamento é eterno, ele sempre existiu, então o mundo não pode ter surgido do nada. Então você pense isso na mente de um cristão ortodoxo como Irineu. Imagina, foi Deus que criou o mundo a partir do nada. Não foi